Aplaudir o Senhor, que Ele é poderoso e Ele está aqui nos abençoando. Glória a Deus. Pode sentar, fique à vontade. Você de casa também, é um grande prazer estarmos aqui juntos, reunidos, tanto aqui presente, quanto pessoas em casa que depois irão acompanhar aqui a transmissão, a palavra, e essa palavra vai ser divulgada para que muitas pessoas sejam alcançadas. Como Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos que usar todos os meios de comunicações para anunciar a palavra, para semear a palavra de Deus, para que ela possa chegar nos mais diversos corações e trazer a luz, pois a palavra diz que ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Eu quero falar com você hoje uma palavra que está aqui em Colossenses capítulo 3. Vamos lá? Começando o nosso estudo aqui em Colossenses 3. Vou falar hoje da importância da gratidão, a importância de sermos agradecidos. A pessoa que não é agradecida, ela não está no caminho certo. A pessoa que é ingrata, que vive murmurando, ela não está fazendo a vontade de Deus. Colossenses 3. O versículo é o versículo 15. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Deixa todos encontrarem aí. Nós vamos entrar aqui na mensagem. Colossenses 3, versículo 15. Diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. E sede o quê? Sede o quê? Você não está ligado não, né? Eu ia falar para você acompanhar no telão, mas não tem telão agora à tarde. Está faltando gente para ficar no telão, para poder. Que é bom às vezes você acompanhar na Bíblia, conferir. Né? Quem não tem Bíblia, providencie uma, ou até mesmo no celular, você pode abaixar o aplicativo, aí você acompanha. É gostoso quando você acompanha assim a palavra. Pastor, mas eu não sei ler. Então tudo bem, caso você não saiba ler, então preste atenção aqui, e ouvindo, você vai aprender e ser abençoado em nome de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E eu gosto às vezes de interagir com a pessoa assim desse jeito, para ver se realmente ela está prestando atenção. Então voltando aqui, e sede o quê? Agradecidos. A palavra nos ensina a ser agradecidos, mas se nós formos observar, nós não temos sido agradecidos. Tudo nós ficamos reclamando, murmurando, e isso atrapalha a pessoa de ser abençoada, atrapalha a pessoa de avançar e alcançar bênçãos maiores que Deus tem para a vida dela. Aconteceu com o povo de Israel. Deus os libertou do cativeiro do Egito, da escravidão, na qual eles estavam ali sendo oprimidos há mais de 400 anos. Eles saíram de lá, pessoal, abençoados. Não foi só a libertação que Deus deu, que já seria algo muito grande, mas Deus fez eles sair de lá prósperos, com ouro, com prata, com vestes, com animais, com muitas bênçãos. Só que não parava por aí. Eles já tinham sido muito abençoados, mas Deus tinha algo maior para a vida deles. Esse algo maior era a terra prometida, a terra boa, larga, espaçosa, que mana leite e mel. Eles tinham uma terra para conquistar, a qual seria a terra deles, Canaã. Só que eles não conseguiram entrar. Por quê? Porque não foram agradecidos. Tudo eles reclamavam, tudo eles murmuravam, questionavam a Deus, murmurava diante de Moisés e diante de Deus. Qualquer luta que enfrentava era motivo de ficar murmurando e querendo desistir. E às vezes, se você parar para observar, muitos de nós agimos assim até hoje. Esquecemos o quanto Deus tem feito por nós, esquecemos de onde Deus nos tirou, e não podemos esquecer. Cada um tem histórias aqui lindas para contar, do que Deus fez, o que não tinha e buscou a Deus, e Deus deu. e a pessoa passou a ter aquilo que ela não tinha.
Pessoas que não tinham saúde, buscou a Deus, Deus deu saúde. Não tinha família, buscou a Deus, Deus deu família. Não tinha paz, buscou a Deus, Deus deu paz. Não tinha alegria para viver, só pensava em morrer, depressão, vivia chorando, buscou a Deus, Deus curou da depressão, enxugou as lágrimas, encheu o coração de alegria. Só que às vezes a pessoa esquece tantas coisas que Deus fez por ela, e fica olhando para os problemas e reclamando daquilo que ainda não tem. Ao invés de louvar a Deus por tudo que Deus já fez, por tudo que Deus já deu, ela fica se concentrando naquilo que ainda não tem e reclamando da sorte. E é como diz o ditado aí fora, tem gente que chora do quê? De barriga cheia. Não podemos ser assim. E esse povo foi. Toda luta que eles enfrentavam, eles murmuravam, e por isso não conseguiram alcançar a bênção maior. Eles ficaram no deserto assim, ó. Vou pegar esse pedestal aqui do microfone para dar o exemplo. Ficaram assim, ó, 40 anos assim, ó. O que é isso? Fala isso, senão eu vou ficar tonto de tanto ficar rodando aqui. O que é isso, pessoal? Eu estou saindo do lugar aqui? E tem muita gente assim. Anos vão, anos vêm e a pessoa não sai do lugar. Os mesmos problemas, as mesmas crises, a mesma cara de sempre. E enquanto não tomar a posição de reconhecer o que Deus tem feito e agradecer, vão continuar assim. E se não mudar é triste, vão morrer desse jeito. Porque eles morreram. Ficaram prostrados no deserto. Pereceram pelo destruidor por causa da murmuração. A murmuração é uma praga. Viver reclamando da vida é uma praga que só traz problema para a vida das pessoas. Você tem que aprender a ver o que Deus tem feito na sua vida e parar de ficar vendo problemas. De manhã tinha duas irmãs aqui, que eu conheço a história delas, porque tive a oportunidade já de ir na casa delas, fazer visita, e quando você assim vai na casa das pessoas, você passa a conhecer as pessoas um pouco mais. E aí, uma delas não podia ter filhos, e como mulher, o sonho dela era ser mãe, e ela não podia, e isso deixava ela muito mal, deixava ela muito triste, e ela vindo aqui na igreja, Deus abençoou. Deus cumpriu aquela promessa que diz que faz a estéril alegre mãe de quê? De filhos. Faz a estéril viver em família. Deus deu uma família para ela. E não foi apenas um filho que Deus deu, não, foi dois. Ela tem um menino e uma menina. A menininha estava com ela aqui hoje. É mais novinha a menininha. E o rapazinho já é um pouco mais velho. Ela contou o testemunho dela na novela da vida real e tudo. Uma outra é uma senhora que vivia uma vida de miséria, de derrota. Buscou a Deus, Deus prosperou, Deus abençoou. Aí eu até falei, se eu sentar, cada um vai ter uma história bonita para contar. Se eu perguntar para você o quanto Deus já fez na sua vida, você vai até perder as contas. Ih, pastor, Deus já fez muito por mim. Deus já foi tão bom comigo, já me abençoou tanto. E às vezes a pessoa não reconhece isso, não lembra disso, se esquece. E fica presa nos problemas, só reclamando dos problemas. Temos que pedir para Deus, Deus me ajuda a ser agradecido. E ao invés de ficar reclamando daquilo que eu não tenho, eu vou pedir ao Senhor, vou orar. É igual aquele pessoal, eles não tinham água para beber, o que eles tinham que fazer ao invés de murmurar? Esse deserto não tem água, é o que eles faziam. Para que você trouxe a gente para cá para morrer de sede? O que eles deviam fazer? Nós estamos com sede. Deus, nos dá água para beber. Eu sei que aqui, ainda que a gente não esteja vendo, mas diante dos teus olhos nada se esconde. Eu sei que em algum lugar nesse deserto tem águas, tem uma fonte a jorrar, água da melhor qualidade. Nos dê, Senhor, que nós estamos com sede. E com certeza Deus daria. Reclamava do maná, do alimento que Deus dava. Estamos cansados desse maná, todo dia maná, maná, maná. Nossa carne nós estamos cansados desse pão vil. Aí queriam carne. Se eles queriam carne, era só pedir. Você acha que Deus não daria, pessoal?
Se Deus mandou carne, mas não foi ali do agrado de Deus, porque eles ficaram reclamando. Ó Deus, estamos com vontade de comer carne, tem como? Deus ia dar, mas não só sabia reclamar. Ao invés de ficarmos reclamando, nós temos que aprender a colocar diante de Deus as nossas necessidades. É o que a palavra nos ensina a fazer. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes fazei conhecidas diante de Deus as vossas petições, através da oração, súplicas, com ação de graças. Então nós temos que fazer conhecida diante de Deus os nossos desejos, orando, suplicando. O que é isso? Fazendo pedidos insistentes. Súplica é isso, é você insistir naquilo que você está pedindo, como aquela viúva de Lucas 18, foi até o juiz e ela fez as petições dela: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela foi atendida, ela conseguiu. Mas se ela fosse igual muitos, vivesse reclamando: estou cansado dessa vida, é só injustiça, ninguém presta, ninguém ajuda ninguém, ela conseguiria vencer? Não. Assim como infelizmente muitos não estão conseguindo vencer, porque só sabe reclamar, porque é mal agradecido. A mulher não tinha marido, aí começou a orar: Deus, eu não quero mais ficar sozinha, Deus, me dá, Senhor, um homem de Deus, eu quero ter uma família. O Senhor não me colocou aqui para viver sozinha, e sim para ter uma família. Deus, me dá uma família. Aí Deus deu o marido. Aí a pessoa agora reclama do marido que tem: não aguenta esse homem só dá trabalho. Mas quando está sozinha, reclamar porque não tinha marido, agora reclama porque tem marido. Tem tantas mulheres que queriam ter um marido como o da senhora e não tem. Verdade. Ou às vezes o homem que estava solteiro, Deus queria tanto uma varoa de Deus, uma mulher de Deus. Não aguento mais, Senhor, ficar sozinho nessa solidão, nesse sofrimento. Aí Deus deu uma mulher, e ele só fica reclamando da mulher: essa mulher só dá trabalho. Oh meu Deus do céu, isso não é uma mulher não, isso é a cobra que o Senhor me deu. Reclama diante de Deus. Não tinha filhos, igual a irmã que eu dei exemplo, não podia ter filhos, o sonho era ter filho, aí Deus dá filho. Ai meu Deus do céu, filho dá muito trabalho, se eu soubesse que era assim eu não queria não. Tem gente que é assim ou não é? Morava numa casa apertada: Deus, eu não aguento mais, Senhor, eu queria uma casa com 3 quartos, com quintal grande. Vocês falam aqui terreiro, né? Com terreiro grande, queria, né? Aí começa a falar a casa, parece que é uma mansão que a pessoa está pedindo para Deus. Aí Deus dá. Deus é bom, Ele nos atende. Amém, pessoal? Aí a pessoa reclama: essa casa é grande demais, eu não aguento, dá muito trabalho para limpar, muita despesa. Olha esse quintal, a árvore do vizinho suja tudo, não aguento mais isso. Só sabe reclamar. Andava a pé, reclamava: Deus, me dá um carro, e Deus deu. Aí reclama do carro, porque carro dá muito gasto, gasolina está muito caro, meu Deus do céu, está tudo caro. Então infelizmente tem pessoas que vivem assim, só reclamando da vida, e por isso não sai do lugar, e por isso não consegue alcançar bênçãos maiores. Deus tem bênçãos maiores para entregar para você. Deus tinha bênçãos maiores para dar para aquele povo. A bênção maior qual que era? A terra prometida. E eles não entraram. Por quê? Uma das razões foi porque só vivia murmurando. Não murmure não. Fernandes Lima não canta? Não murmure não, não murmure não, Deus não gosta de murmuração. Não murmure não, não murmure não, Deus não gosta de murmuração. O povo ficou de fora da terra prometida porque murmurou. Não é isso? Aí tem a parte que diz: tem irmão que murmura sobre a igreja, murmura do ministério, murmura do pregador. Tem irmão que murmura da irmã, que murmura do irmão e até mesmo do pastor. Até do pastor a pessoa murmura. Esse pastor demora muito no culto, pastor fala demais, esse pastor grita demais,
Ou esse pastor fala baixo demais, é muito mansinho. Se o pastor, ele fala demais, a pessoa reclama. Se ele fala pouco, ela reclama também. Ah, que esse pastor não parece que não tem inspiração. 10 minutos a mensagem dele, 20 minutos. Ah, não, gosto de pastor que prega 1 hora. Aí se o pastor prega 1 hora, misericórdia, eu não vou naquela igreja não. O pastor demora demais para acabar o culto, meu Deus do céu, eu perco o ônibus, depois não consigo ir embora. 1 hora, sentado naquele banco duro da igreja. Eu reclamo até do banco da igreja. Sentado naquele banco duro da igreja, ouvindo lá 1 hora. Tem gente que é assim ou não é, pessoal? E tem tanta gente aí que gostaria de ter uma igreja no bairro dela, para ela congregar, e não tem. Tanta gente aí em nações que é proibido pregar o evangelho, que queria ter uma igreja lá na nação dela, para ela todo dia estar lá congregando, e não tem, porque o governo não permite. E a gente tem toda a liberdade aqui e não aproveitamos. Deus tem misericórdia de nós. Temos que pedir a misericórdia de Deus, porque não temos sido agradecidos. Deus quer dar mais, mas se você não aprender a agradecer, você não vai receber mais. Vamos ver um caso aqui em Lucas 17, que Jesus curou 10 leprosos, e apenas um voltou para agradecer. Isso mostra a ingratidão do ser humano. Lucas 17, versículo 11 em diante. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então eles chegaram diante de Jesus, pediu para Jesus ter misericórdia, para curá-los daquela lepra, e Jesus deu um caminho, uma direção a seguir. Eles seguiram, e foram abençoados, conseguiram a tão sonhada cura, que estavam buscando há algum tempo, e buscou em outros lugares e não achou, mas quando buscou em Jesus, alcançou. Aí Jesus esperava que todos também voltassem para agradecer. Jesus, muito obrigado, te glorificamos, te louvamos por essa bênção alcançada. Mas não, olha o que aconteceu, versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. 10 foram pedir a bênção, e quantos voltou glorificando a Deus em alta voz? Um vendo que estava são. Ou seja, tem pessoas que não vê o que Deus faz na vida delas, só sabe ver os problemas, mas não vê o quanto Deus tem operado, o quanto Deus tem abençoado. Apenas um viu. Ou seja, os outros, além de leprosos, eram o quê? Cegos. Não cegos fisicamente, mas cegos espiritualmente. E assim muitas pessoas hoje também estão. Elas estão cegas e não conseguem enxergar como Deus tem sido misericordioso, como Deus tem sido bom, o quanto Deus tem cuidado delas, guardado a elas, abençoado a vida delas. Elas não conseguem enxergar as obras de Deus, elas só conseguem enxergar, sabe o quê? Os problemas e ficar reclamando. Não enxerga as obras de Deus, não enxerga as maravilhas de Deus, só enxerga os problemas. É igual ouvir um cidadão dizendo, né? Falou assim, que uma outra pessoa falou: como que eu não vou acreditar em Deus? Em tudo eu vejo Deus. Se eu olho para a árvore eu vejo Deus, se eu olho para a natureza eu vejo Deus, se eu olho para os homens eu vejo Deus, se eu olho para os pássaros eu vejo Deus, se eu olho para o mar eu vejo Deus. Como não acreditar que existe Deus?
Nós temos que ver Deus em tudo, pessoal. Temos que ver Deus na nossa família. Os pais têm que aprender a ver Deus nos filhos, porque tem pai que só sabe reclamar dos filhos. O filho pode ter 99% de acerto, pode ter 99 qualidades, mas se tiver um defeito, os pais só falam mal daquele defeito que tem. Tem gente que é assim ou não é? O marido pode ter 99 qualidades, a mulher pode ter 99 qualidades, mas se tiver um defeito, a pessoa se concentra num defeito e aponta o dedo para o defeito. Só dá trabalho, você não presta, você isso e aquilo, e começa a murmurar, falar um monte de coisa. Não podemos ser assim. Temos que enxergar, ver Deus em tudo, ver Deus na nossa vida. Até nos problemas nós temos que aprender a ver Deus. Meu Deus, o Senhor está me permitindo passar por isso, porque o Senhor quer me amadurecer. O Senhor quer me dar resistência, força, sabe, experiência, porque as provas da vida nos faz se tornar mais experientes. Amém, pessoal? O salmista Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas tem gente que se anda pelo vale da sombra da morte, faz o quê? Reclama. Não entendo porque Deus me deixou passar por isso, Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim. É assim ou não é? Não pode ser assim. Aí a pessoa não entende o porquê ela não é consolada, o porquê ela não é ajudada, o porquê ela não sai da mesmice. É porque não é agradecida. Quando ela aprender a ser agradecida e ver, como esse homem, um deles vendo o que estava são, um deles vendo o que Jesus fez, voltou glorificando a Deus em alta voz. O que é isso? Glorificar a Deus em alta voz é você fazer o seu testemunho conhecido por todas as pessoas, como a irmã gravou o testemunho dela na novela da vida real. Quer dizer, todo mundo ficou sabendo o que Deus fez na vida dela. Tem gente que Deus abençoa, não tem coragem nem de contar o testemunho na igreja do que Deus fez. Se o pastor pergunta, pessoal, a produtora do Show da Fé me perguntou se tem alguém na igreja que tem um testemunho para gravar na novela da vida real. A pessoa, ao invés de se manifestar: pastor, eu tenho. Ela fica calada. Eu tenho vergonha. Vergonha de falar o que Jesus fez na sua vida? Vergonha era viver com um problema que você vivia antes, não glorificar a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Tem que fazer questão de falar para todo mundo ouvir. Glorificar a Deus em alta voz é isso, é você fazer questão de espalhar o testemunho da obra que Jesus fez na sua vida para todo mundo saber. É igual aquele homem que foi curado em Atos 3, ele entrou no templo saltando e glorificando a Deus. Todos viram, todos ficaram sabendo o que Deus fez, como o gadareno. Quando Jesus o libertou, fez edificação, Jesus falou: vai para sua casa e conta aos seus quão grandes coisas Deus tem te feito. Esse mundo tem que saber, pessoal, o quanto Deus tem operado no nosso meio. Infelizmente, o que é noticiado aí fora é só as obras do diabo, que dá ibope, é morte, violência, é ou não é? Aí quando se fala de coisas boas, dos feitos de Deus, de cura, as pessoas duvidam. Isso é comprado, isso é combinado. A pessoa vê o cego enxergando, o surdo ouvindo, o mudo falando, o paralítico andando, a pessoa contando testemunho que foi curada, que foi liberta dos vícios, que a família foi restaurada, que a estéril deu à luz. A pessoa duvida e é tudo combinado isso aí. É assim ou não é? As pessoas não acreditam nas obras de Deus, só nas obras do diabo. É triste, mas é uma realidade que tem que ser mudada, e nós podemos mudar se nós aprendermos a ser agradecidos e testemunhar os feitos de Jesus na nossa vida, fazer questão de falar para todo mundo ouvir. Vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era o que? Samaritano. Você sabe que nessa época havia um problema.
Os samaritanos não se comunicavam com os judeus. É tanto que Jesus uma vez foi evangelizar uma mulher samaritana, e a mulher samaritana deu uma bronca em Jesus: como ousas tu, sendo judeu, se comunicar comigo que sou samaritana? Aí entre parênteses está escrito: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Era uma inimizade que havia entre eles. Samaritanos era mestiço, judeus com outros povos, que era um ato proibido. Então os judeus consideravam os samaritanos pagãos, e eles tinham uma rixa entre eles. Mas Jesus veio para acabar com essas rixas, com essas inimizades, e evangelizar a paz, a união para todos os povos. Jesus não é de divisão, de confusão, não, é de paz. Jesus é o príncipe da paz. Jesus quer que sejamos irmãos, amigos uns dos outros. Não importa a raça, a tribo, língua, a distinção da pessoa. Amém? Jesus veio evangelizar a paz. E este então que voltou glorificando, nem era judeu. Era o quê? Samaritano. Quer dizer, aqueles que eram do próprio povo de Jesus, não veio para agradecer. É triste quando nós sofremos ingratidão das pessoas que são da própria família, que às vezes acontece. Você ajuda tanto alguém, estende a mão tanto para alguém, sabe? Abre a porta da sua casa para acolher a pessoa, porque a pessoa não tinha nem onde cair dura. Aí depois a pessoa se levanta, melhora na vida e nem lembra mais que você existe. Nem sequer agradece. Não estou falando para você ficar com mágoa de ninguém não, misericórdia. Mas orar pela pessoa, para Deus abrir os olhos dela e ela reconhecer o que Deus fez na vida dela. E às vezes através de você, usando a sua vida. Nós temos que ser gratos a Deus, mas temos que ser gratos também às pessoas que Deus usa, pessoal, para nos abençoar. E temos que continuar sempre fazendo o bem, que às vezes tem pessoas que se cansam de fazer o bem. Ah, pastor, cansei de ser trouxa, de ser boba. Ajudo tantos outros e as pessoas não estão nem aí para mim. Não se canse de fazer o bem. E ainda que as pessoas sejam ingratas, continue fazendo o bem, porque foi o que Jesus fez. Jesus enfrentou também muitos ingratos, mas nem por isso deixou de fazer aquilo que o Pai o enviou para fazer, o bem, as boas obras. E nós não podemos parar. Ingratos nós vamos encontrar em todos os lugares. Gente que não reconhece o nosso esforço, sabe, que nós fazemos para ajudá-los, para estender as mãos, nós vamos encontrar em todo lugar. Mas isso não pode nos esfriar e nos impedir de continuar amando, ajudando e fazendo bem para as pessoas. Diga glória a Deus. Aí diz mais, versículo 17: e respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Jesus fez questão de perguntar: não foram 10 que vieram pedir? Cadê os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse que voltou para agradecer, recebeu muito mais do que os mal agradecidos. Aqueles só receberam a cura, esse recebeu a cura, foi levantado, recebeu liberdade, porque vai é liberdade, e recebeu a maior da bênção de todas, que é a salvação. Jesus queria fazer mais para os outros também, mas a falta de gratidão deles impediu. É o exemplo que eu te dei. Tinha uma bênção maior para o povo alcançar, era a terra prometida, mas não alcançaram. Por quê? Só sabia murmurar, reclamar, e não reconheciam o que Deus fez por eles, o quanto o Senhor foi bom com eles. Para terminar, vamos aqui em Deuteronômio 8, vamos lá? Deuteronômio 8. Deuteronômio capítulo 8. Versículo 7 em diante. Deuteronômio é fácil: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7 em diante. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada,
de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Tem gente que faz isso, se esquece que tudo que ela conquistou foi por causa de quem? De Deus. Foi Deus que deu forças, foi Deus que deu sabedoria, foi Deus que deu saúde, foi Deus que deu fôlego, foi Deus que deu fé, foi Deus que abriu as portas, foi Deus que foi à frente, quebrando as dificuldades, derrubando as muralhas. E a pessoa começa a achar que foi ela. Não é porque eu sou muito capaz, é porque eu tenho muita sabedoria. Mas quem foi que deu a sabedoria? Deus. É Deus que dá sabedoria, é Deus que dá capacidade, pessoal, amém? Mas quando a pessoa começa a ir bem, ela se acha Deus, ela começa a se achar, começa até a achar que não precisa mais da ajuda de ninguém, precisa mais da ajuda de Deus. Não, agora eu já estou bem já, não preciso mais de ir para a igreja, eu não preciso mais de ajuda de pastor, não preciso mais de ajuda de familiar, de ninguém. Coitadinha dessa pessoa, vai perder. Por quê? Porque está trilhando um caminho completamente errado, que não agrada a Deus. É Deus que nos dá poder, está escrito aqui, ó. É Deus que nos dá poder para adquirir o quê? Força para adquirir poder. Diz aqui, versículo 18: antes te lembrará do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires o quê? Poder. Tem tradução que diz riquezas, honra. A nossa força vem de Deus. Davi foi um dos homens mais vitoriosos que houve em Israel, mas ele não disse que foi o braço dele que dava as vitórias que ele conquistava. Ele dava glória para quem? Para Deus. No Salmo 18 ele diz: Deus me cinge de força. Quer dizer, Deus me dá força, me reveste de força. No Salmo 27 ele diz: o Senhor é o que? A minha luz, a minha salvação e a força da minha vida. Davi não esquecia. No Salmo 40 ele diz que esperei com paciência em quem? No Senhor, e Ele se inclinou para mim, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Temos que aprender a agradecer, pessoal. Tem que aprender a ser grato a Deus, louvar a Deus. Porque se não fizermos assim, a palavra diz aqui no 19: será porém que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós que certamente o quê? Perecereis. A pessoa perece. Por quê? Porque não lembra que Deus é na vida dela, que Deus é que deu força para ela, que Deus é que guardou, que Deus protegeu. Foi o que Deus falou aqui, ó. Não te esqueça que o Senhor te protegeu, te livrou lá dos escorpiões venenosos, das serpentes venenosas. Quer dizer, Deus é que nos livra de tanta violência que tem nesse mundo, tanto acidente, tanta tragédia. Já parou para pensar tanta coisa ruim que acontece aí? Não poderia ser comigo, com você? Poderia, mas por que não é? Porque Deus nos protege.
Por que não é com a nossa? Porque Deus guarda. Ele está sempre guardando, acampando o anjo dele ao nosso redor e nos livrando. Não é porque somos bonzinhos, somos os melhores, não. É porque Deus é bom. Nós temos que aprender a agradecer pela bondade dele. Ele vai nos ajudar a avançar. E não vamos ficar andando em círculos. Pelo contrário, nós vamos subir e vamos possuir a terra prometida. E depois nós vamos tomar posse de todas as bênçãos e da maior delas, que é a salvação. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, que Ele é bom.